Te convido a abrir a sua Bíblia em Provérbios, na nossa série de mensagens nos livros do Antigo Testamento. Chegamos em Provérbios. Quem diria, hein? Já são 16, contando com essa, 16 mensagens no Antigo Testamento. Não chegamos nem na metade, se Deus der graça, até o final do ano a gente consegue terminar. Ao longo das mensagens aí, eu tenho ouvido alguns feedbacks de alguns, né? Poxa vida, eu odeio o Antigo Testamento, não estou aguentando as pregações. Não teve esse tipo de comentário, mas positivos. Olha, nós estamos lendo o Antigo Testamento em casa e as mensagens têm ajudado. Então, eu tenho crescido muito com essa experiência, creio que vocês também. Então, louvado seja Deus pela oportunidade que temos de fazer isso, né? De escolher aquilo que nós vamos pregar. E é interessante como lá em novembro, quando nós presbíteros sentamos para preparar aquilo que nós iríamos pregar nos próximos meses, nós nunca imaginaríamos uma pandemia, né? Nunca, né, Rony? Nunca imaginaríamos uma pandemia bem no meio desse percurso, bem no início do percurso, né? E é impressionante como os livros, eles falam muito a situação que nós estamos vivendo, né? Então, na sua soberania, o Senhor nos conduziu a escolher essa maneira de pregar nesse ano, e a gente louva ao Senhor porque Ele tem conduzido esse momento. É fantástico ver como os livros, cada um se enquadra um pouquinho naquilo que a gente tem vivido hoje. Vamos lá, vamos para Provérbios hoje. Eu quero começar, para variar, com uma perguntinha para você, tá? Se você tivesse no final da sua vida, já com uma idade bem avançada, e tivesse a oportunidade de escrever uma carta, ou simplesmente, melhor do que isso, escrever um livro para o seu filho ou para os seus filhos, dando a eles os últimos conselhos que você poderia dar antes de partir, o que você escreveria nessa carta ou nesse livro? Qual seria o tom das suas palavras? Melhor ainda, qual seria o conteúdo do que você escreveria? O que você considera aquilo que é mais importante, que os seus filhos deveriam ouvir, e isso deveria ser transmitido, não só para eles, mas até para a próxima geração, antes da sua morte? O livro de Provérbios, ele é um livro que foi escrito dentro desse contexto. Acredita-se que o seu autor e compositor, que foi Salomão, em seus últimos anos de vida e de reinado, ele escreveu esse livro aqui. Quando Salomão nasceu, havia uma grande expectativa de que ele fosse um rei perfeito, aquele rei prometido por Deus a Davi, que reinaria sobre Israel, derrotaria todos os inimigos do povo de Deus, e o rei pelo meio de quem Deus estabeleceu o seu reino por todo sempre na terra. E a princípio o reinado de Salomão foi extraordinário. Você lembra que a gente já estudou em Reis isso? Deus prometeu dar a Salomão o que Salomão pedisse, e nós vemos que Salomão, diante de tantas possibilidades, ele simplesmente pede para Deus que Deus lhe dê sabedoria para que ele saiba conduzir o povo do Senhor. Um jovem humilde pedindo por um motivo tão nobre, e Deus, em resposta, concede não só o que ele pede, mas Deus dá tudo aquilo que ele poderia ter pedido e não pediu. Deus dá a Salomão riquezas, Deus dá fama, conquistas, expansão de terras, paz contra os inimigos. E nos primeiros anos do reinado de Salomão, ele reinou com maestria sobre Israel. Ele chegou a ser até o homem mais sábio de toda a terra, o homem mais famoso, o homem mais rico. Pessoas de outras nações, reis de outras nações, vinham até Salomão para contemplar o seu reino, contemplar a sua sabedoria. Porém, com o passar do tempo, aquilo que antes era bênção se transformou em maldição para aquele homem. Salomão se deixou corromper pelo orgulho, se deixou corromper pela ganância, pelo poder e pela imoralidade. E assim ele acabou provando para si mesmo e para aqueles que estavam ao seu redor que ele não era aquele rei perfeito que Deus havia prometido ao povo. Pelo contrário, o triste fim do reinado de Salomão,
que foi classificado pelo próprio Deus como um mau rei, diante de tantos maus reis que Israel teve, esse triste fim demonstrava toda a imperfeição de Salomão. E foi por causa dos seus pecados que a nação de Israel foi dividida em duas partes, você lembra disso? Reino do norte e reino do sul. E isso foi disciplina de Deus ao povo por causa dos erros dos seus reis. Mas antes de morrer, Salomão decidiu deixar pelo menos um legado positivo, um bom legado para os seus filhos. Então ele tomou proveito de toda aquela sabedoria que Deus havia dado para ele no passado. Ele escreveu grande parte do que nós lemos nesse livro. E ele também reuniu textos de outros sábios e incluiu aqui nesse livro de Provérbios reis que viveram situações parecidas com a de Salomão, em épocas talvez diferentes. E o alvo de Salomão, quando compôs esse livro aqui, era ensinar o seu filho, que era o herdeiro ao trono de Israel, sobre a verdadeira sabedoria. E o propósito de escrever o livro de Provérbios era duplo. Primeiro era para que o seu filho não cometesse os mesmos erros que ele cometeu, para que o seu filho fizesse o que ele não fez, que era ser totalmente sábio o tempo todo. Mas em segundo lugar, é para que ele pudesse ser, quem sabe, aquele rei prometido por Deus ao rei Davi. Então, quando esse livro é lido, ele tem esse propósito: olha, não seja tolo como Salomão, mas seja o rei perfeito. Dê atenção ao que esse livro diz. Esse livro foi escrito por Salomão no final da sua vida. Ele é destinado a esse filho, o futuro rei de Israel, e essa é a obra que nós vamos estudar hoje, o livro de Provérbios. A princípio, Provérbios era menor, o livro que Salomão escreveu era menor, porém anos mais tarde, conforme nós lemos no capítulo 25, versículo 1, essa obra foi ampliada a mando do rei Ezequias. O rei Ezequias foi o 12º rei de Judá, mas o propósito continuou sendo o mesmo. O propósito era instruir os príncipes de Judá, de Israel, a serem reis perfeitos, ou serem o rei perfeito, né? E é sobre esse livro que nós vamos nos debruçar nessa noite. E nós temos dois alvos aqui. Primeiro, descobrir o que era mais importante a dizermos aos nossos filhos, o que seria mais importante a dizermos aos nossos filhos antes de partirmos essa vida, porque é o que Salomão está fazendo aqui. Mas em segundo lugar, por que não, o que seria mais importante para nós mesmos ouvirmos. Não só falar para os nossos filhos, mas nós praticarmos hoje enquanto estamos vivos, né? Então esse vai ser esses dois nossos propósitos hoje. Meu alvo nessa noite é dividir o nosso tempo aqui em 3 partes, tá? Quero responder a 3 perguntas. A primeira pergunta é o que Provérbios diz. Nesse primeiro ponto nós vamos ver qual a mensagem principal de Provérbios. Vai ser um breve panorama no livro. A segunda pergunta é como Provérbios diz isso. Primeiro, o que ele diz. O segundo é como ele diz isso. E nesse ponto nós vamos entender como é que Salomão tenta convencer o seu leitor a acolher a mensagem principal do livro. E em terceiro lugar, a terceira pergunta é o que nós podemos aprender com esse livro. O que nós podemos aprender com Provérbios. Nosso foco aqui vai ser descobrir como que nós podemos começar a aplicar o que Provérbios ensina na nossa própria vida. Tá bom? Então, 3 perguntas serão os 3 pontos aí da mensagem. Vamos para a primeira pergunta: o que Provérbio diz? O que Provérbios diz? Provérbios se divide naturalmente em 4 partes principais. Na primeira parte nós vemos a introdução, e agora eu te convido aí a olhar o capítulo 1, versículos 1 até 7. A introdução, Provérbios 1, de 1 a 7. Nesse trecho aqui que nós já leremos, nós encontramos a descrição do que é esse livro. O próprio livro diz: é isso aqui que esse livro é. E ele também diz qual que é o propósito dele ter sido escrito. Vamos ler? Provérbios 1, de 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens, que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas.
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Em resumo, o autor de Provérbios, que é Salomão, ele quer que seus leitores sejam sábios, que eles alcancem isso por terem, que eles sejam sábios alcançando a verdadeira sabedoria. E ele quer ensinar isso aos seus leitores através de provérbios. A perguntinha é: o que são provérbios? A gente dificilmente ouve isso, vê isso na nossa literatura. A gente ouve, tem um provérbio, tem um dito popular. Provérbios é um pouquinho parecido com isso, mas é um pouquinho diferente também. De forma bem resumida, provérbios são frases de sabedoria ética. Ajudou? Resolveu? Ou seja, provérbios são frases de sabedoria ética. Em outras palavras, são percepções e conselhos da vida que são feitos por um olhar sábio, um olhar experiente, alguém que viveu muito nessa terra, alguém que se relacionou com Deus e observou como as coisas funcionam. E aí ele dá conselhos para os mais jovens. Isso são provérbios. De modo geral, os provérbios do passado, eles foram escritos por pessoas que viveram nesse mundo, pessoas que aprenderam com os seus erros ou aprenderam com os erros dos outros. E estes que nós lemos aqui, que foram escolhidos por Salomão para serem incluídos nesse livro, estão aqui escolhidos sob a condução do Espírito Santo. Esses se tornaram inspirados, são provérbios inspirados por Deus. Em outras palavras, o livro de Provérbios nos apresenta uma visão sábia da vida, e a sabedoria é a capacidade de você viver de maneira habilidosa nessa vida. É de viver de maneira plena, da melhor maneira que alguém poderia viver nesse mundo, aproveitando de tudo que poderia, de uma maneira correta. E esse livro apresenta isso para nós, segundo o relato do próprio autor da vida, o Senhor Deus. Então assim, é como se fosse um guia. Olha, você quer viver da melhor maneira nessa terra? Poxa, queria. Sabe quem que dá esses conselhos? Quem? O próprio Criador da vida, o próprio autor da vida, que é Deus. Em termos bem simples, se nós quisermos desfrutar do melhor da nossa experiência nessa terra, apesar dos seus pesares, nós deveríamos dar atenção aos conselhos divinos contidos nesse livro sagrado. E esse é o objetivo da escrita desse livro. Provérbios é um livro de conselhos inspirados por Deus, que foi escrito para que jovens não continuem tolos. Perceba isso. Foi escrito para que jovens não continuem tolos. Isso significa que são tolos. Mas provérbios foram escritos para que eles não continuem assim, mas sejam sábios nesse mundo criado pelo Senhor. E esse livro serve não só para jovens. E agora você diz: é isso mesmo, jovens são tolos. Muito bem, agora eu vou dizer para você: todos são tolos. Porque uma pessoa vivida não passa de um jovem crescido. Então ele também é tolo. O ser humano é tolo por causa do pecado. Então esse livro aqui, ele ensina todas as pessoas de todas as idades a serem sábias, para viver corretamente nesse mundo. Nós precisamos dar ouvidos ao que Provérbios tem a nos dizer, se temos esse algo para a nossa vida. E o que ele tem a nos dizer? Na verdade, ao ler os próximos capítulos, nós descobrimos que Provérbios quer nos fazer um convite. Aí chegamos à segunda parte desse livro, que é dos capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 18. O convite da sabedoria. O convite da sabedoria. Parece que estamos com fogos aí, né? Tem alguém com muita alegria aí. Bom, tente prestar atenção aqui, tá? O convite da sabedoria. Nesse trecho aqui, a sabedoria é personificada. Você sabe o que é personificar? O que é, Rafael? Exatamente, tornar algo ou uma ideia ou um objeto em uma pessoa. Então, a sabedoria assume uma personagem, o papel de uma pessoa, e ela se apresenta como uma mulher nesse livro. Ela se apresenta como uma senhorita sabedoria, uma moça muito bonita, uma moça que convida os jovens a se apaixonarem por ela, que convida esses jovens a não só se apaixonarem, mas se casarem com ela. Observe alguns versos desse trecho, que é a segunda parte do livro, o convite da sabedoria, só para a gente ver isso expresso pelas palavras do livro. Capítulo 1, versículos 20 até 23, olha lá.
capítulo 1, versículos 20 a 23. A sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas e na cidade. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Aqui nós vemos essa senhorita sabedoria andando pelas ruas da cidade e convidando seus leitores a se relacionarem com ela. Isso porque, olha o capítulo 3, versículos 13 e 14. Capítulo 3, versículos 13 e 14. Feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor que o da prata. Sua renda é melhor do que o ouro. Quem se casa, quem atende a esse chamado da senhorita sabedoria, receberá um tesouro muito maior do que as riquezas dessa vida. Por isso, olha o que diz o capítulo 4, versículos 6 e 7. 4, 6 e 7. Não abandones a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é o principal. Portanto, adquire a sabedoria. Sim, adquire o entendimento com tudo o que possuis. O jovem leitor desse livro deveria amar e ser fiel à sabedoria, porque se ele fizer isso, ele vai ser recompensado. A sabedoria irá protegê-lo de tomar más decisões e vai protegê-lo de cometer pecados terríveis durante a sua vida. E aí que nós chegamos lá no capítulo 9, versículo 11, um pouquinho mais à frente. Capítulo 9, versículo 11. Olha o que a sabedoria diz para esse jovem. Pois por mim os teus dias se multiplicam, e anos de vida te serão acrescentados. Se você se casar comigo e não me soltar em momento nenhum, você vai ter uma vida feliz, sábia. Você não vai cometer tantos erros. Dê ouvidos a mim, jovem. Mas ao mesmo tempo em que esse convite da senhorita sabedoria, muito bonita, que está convidando os jovens a se casar com ela, acontece também nesse trecho, que é o segundo do livro, um segundo convite. Aparece para nós uma segunda mulher, que é identificada como uma mulher imoral, que nós poderíamos chamar aqui, se a primeira é a senhorita sabedoria, essa segunda mulher que aparece no livro é a prostituta insensatez. A prostituta insensatez. Essa outra moça também é muito bonita, muito bela, muito sensual. E ela convida esse mesmo jovem a esquecer aquela ideia de casamento, porque é uma coisa antiquada, e ela diz: venha se deitar comigo. Você não precisa se casar com a sabedoria. Você pode vir, porque a minha cama já está preparada para que nos deitemos. Você pode assim curtir a vida de pecado, a vida de prazeres, sem nenhuma responsabilidade com o futuro. Para que pensar no amanhã? Curta o agora. Vem aqui se deitar comigo, basta entrar na minha casa. Perceba como ela convida esse jovem. Capítulo 5, versículos 3 a 5. Olha lá, volta um pouquinho aí. 5, de 3 a 5. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel. A sua boca é mais suave do que o azeite, mas no final é amarga como o absinto, afiada como a espada de dois gumes. Seus pés descem à morte, seus passos levam para o caminho da sepultura. Mulher imoral, a prostituta insensatez, tem palavras bonitas, encantadoras. Como esse livro é atual.
Talvez você esteja lembrando da tua juventude, de pessoas que apareceram no seu caminho e tinham essa mesma conversa. Talvez você esteja lembrando da agora, do momento em que você vive, em que a prostituta insensatez está te convidando, te chamando, venha. E talvez para você não seja uma prostituta, seja um prostituto insensatez. Talvez seja qualquer tipo de pessoa. Curta os prazeres da vida. Mas olha o que o texto diz: se você der ouvidos a ela, você acabará em ruínas. Ela leva para a sepultura. Veja um pouco mais sobre essa prostituta insensatez. Capítulo 9, versículos 13 até 17. Capítulo 9, 13 a 17. A mulher tola mostra a insensatez e não sabe nada. Senta-se à porta de casa ou em uma cadeira no alto da cidade e chama os que passam por ali para seguirem o seu caminho. Vinde para cá os simples. E diz aos que não têm entendimento: as águas roubadas são doces, e o pão que se come às escondidas é gostoso. Se entregar aos prazeres fáceis que a tolice oferece, pode dar algum deleite por algum tempo. Sim, é gostoso. Tem gente que diz que pecar não é gostoso. Essa pessoa não peca direito, então. Porque pecar é gostoso, pecar é prazeroso. Quando nossa língua coça para falar mal de pessoas, nós falamos, nós amamos, isso é prazeroso fazer isso. O pecado sexual é prazeroso, a ganância é prazerosa. Ninguém diz que o pecado não é prazeroso, na verdade esse é o problema do pecado, porque ele nos seduz. Mas o texto está dizendo que apesar desse deleite, que é momentâneo, é só naquele momento, depois vem arrependimento, ou pelo menos remorso, culpa, angústia, um fardo terrível, pesado sobre os ombros. E o texto diz que no final das contas isso leva o leitor de Provérbios para a sepultura, onde essa pessoa vai colher consequências amargas de más decisões. Por que casei com essa pessoa? Por que dirigi o carro naquele dia? Por que me relacionei com essa pessoa? Por que aceitei essa oferta? Hoje eu colho as consequências de más decisões do passado, porque eu dei ouvidos à prostituta insensatez. Eu quis o mel da boca dela, eu quis o pão às escondidas, e agora estou apodrecendo. Ou seja, a senhorita sabedoria concede vida para quem se casa com ela, já a prostituta insensatez leva os seus leitores, ou melhor, os seus amantes, à ruína. Mesmo que eles desfrutem de alguns prazeres momentâneos com ela, ela levará eles à morte. E todas as pessoas que lerem esse livro aqui são convidadas a se relacionarem ou com a sabedoria ou com a insensatez. E não é só o leitor de Provérbios, e você. Esse convite é para mim e para você, está sendo feito agora. Não dá para você ter as duas. Não dá para você casar com a sabedoria e ter um caso com a insensatez, ou ter um caso com a insensatez e querer casar com a sabedoria. O texto está dizendo o seguinte: ou você tem uma e não tem a outra, ou você tem a outra e não tem a uma. É preciso tomar uma decisão de com quem você vai querer viver. Porque não escolher a senhorita sabedoria, ou seja, não buscar ter um estilo de vida sábio, significa então se deitar nos braços da prostituta insensatez e viver tolamente nesse mundo, viver em busca apenas de satisfação dos seus próprios desejos, fazendo o que te dá vontade. Chegamos na terceira parte desse livro, a diferença entre a sabedoria e a insensatez. Isso acontece do capítulo 10 até o capítulo 30. Depois desse convite ao relacionamento com a sabedoria ou com a insensatez, nós temos a diferença entre as duas. Esse trecho aqui, bem longo, ele faz uma clara comparação entre você escolher uma vida ao lado da sabedoria ou continuar se deitando com a insensatez. E aqui eu quero ser muito claro. O que o livro de Provérbios diz para nós é o seguinte:
A tolice está amarrada ao coração da criança desde o seu nascimento. Ou seja, todo ser humano nasce tolo e cresce tolo. Todo ser humano já se deita com a prostituta insensatez, usando os termos do livro. Não é um relacionamento apenas sexual, tá? Entenda isso. É um relacionamento de intimidade, de trocar ideias com a insensatez, de fazer o que a insensatez manda. Quem tem filho pequeno sabe disso, né? Você diz não, a criança olha para você e põe a mão. Aí você vai disciplina, não é para pegar. Eu estou lembrando da minha filha aqui. Aí ela chora, a gente ora, dá 5 minutos, ela vai lá com a mão de novo. É tola! Uma criança é tola, mas um adulto que cresce sem escolher a sabedoria também é tolo. Você olha para pessoas tomando más decisões e diz: o que deu na cabeça dessa pessoa? Cresceu na igreja, poxa, teve uma excelente criação, como é capaz de fazer isso aí? Tola, está se deitando com a prostituta insensatez. Então, se você não escolhe a sabedoria hoje, você vai continuar amando e se prostituindo com a insensatez. Essa é a realidade de qualquer ser humano. Ou está casado com a sabedoria, ou está sendo um amante da insensatez. Não tem como ter meio termo. Espero que você esteja se avaliando nessa hora. Bom, feito essa nota de rodapé aqui, eu quero voltar para o que a gente estava vendo. O trecho então vai fazer uma longa e clara comparação entre você escolher uma ou a outra. O jovem que lê o livro aqui, ele é apresentado a várias situações do dia a dia, em que ele vai ver, primeiro, ele vai se ver ou recebendo as bênçãos de ter se casado com a senhorita sabedoria, que agora é senhora sabedoria, né, sua esposa, ou ele vai se ver colhendo as consequências amargas de ter se unido com a insensatez. Perceba isso nesses 2 versículos que nós leremos agora. Capítulo 21, versículo 21. Capítulo 21, versículo 21. Diz assim: quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Estas são algumas das coisas boas que esse jovem vai receber se casar com a sabedoria. Mas se ele preferir seguir a insensatez, não quero continuar com a insensatez. Olha o que vai acontecer. Capítulo 16, agora você vai voltar um pouquinho. 16, versículo 25. (16, 25) diz assim: há um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte. Em outras palavras, abraçar a insensatez e ignorar a sabedoria irá trazer ruína sobre a vida desse jovem. Portanto, a dúvida que paira durante todo o livro é a seguinte: com quem é que esse jovem vai decidir viver? Será que ele vai escolher a sabedoria e vai se casar com ela? Ou será que ele vai continuar se prostituindo com a insensatez? E aí? Melhor que um roteiro de novela da Globo, né? O que acontecerá com esse jovem? Chegamos no capítulo 31, que é a 4ª e última parte do livro. É a escolha que o jovem tomou. Capítulo 31. Nós vemos uma conclusão ao livro, que é a resposta desse jovem aos convites que ele recebeu. Então, depois de ler sobre os 2 tipos de vida, do capítulo 10 até o capítulo 30, você vê isso muito claramente. Vários temas, nós já vamos observar alguns deles, mas vários temas. Olha, se escolher a sabedoria vai acontecer isso, mas se escolher a tolice, a insensatez, vai acontecer isso na sua vida. E ele, depois de ouvir tanto, a pergunta é: com quem que ele decidiu se casar? A quem ele resolveu ouvir? A impressão que dá aqui é a de que ele escolheu se casar com a senhorita sabedoria, que ele preferiu ser um homem sábio e não tolo. Ele deu ouvidos às orientações. E uma vez que ele tomou essa decisão de construir a sua vida de maneira sábia, o livro termina mostrando como é que vai ser a sua vida a partir de agora. Uma vez que você se casou com ela, deixa eu descrever para você como será o seu relacionamento com a sabedoria, que agora é sua esposa. Por isso nós lemos: a mulher
virtuosa do final do livro de Provérbios. A mulher virtuosa é essa senhorita sabedoria, que agora é a senhora sabedoria, que se casou com um jovem. Tudo o que ela faz será o que esse jovem vai receber durante a vida, porque ele está ao lado da sabedoria, ele escolheu a sabedoria. Interessante, né? E perceba alguns dos benefícios que ele vai colher por ter escolhido a senhorita sabedoria como esposa. Capítulo 31, versículos 10 a 12, olha lá. Diz assim o texto: mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente, nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida e não mal. Esse jovem vai poder confiar na sabedoria, que aqui é chamada de mulher virtuosa, porque ela só lhe fará bem durante toda a sua vida. Interessante isso, a sabedoria não vai fazer mal para mim e para você. Ela talvez nos prive de alguns prazeres pecaminosos, talvez nos prive de alguns impulsos e desejos que nós tenhamos, mas no final das contas, o resultado é sempre positivo. Vale a pena, ela não vai fazer mal para nós. Versículos 17 e 18. Dedica-se, está falando dessa esposa, da sabedoria na nossa vida, ou na vida desse jovem que escolher ela. Ela se dedica com determinação e se esforça. Ela percebe que o seu ganho é bom e de noite sua lâmpada não se apaga. Essa esposa vai fazer daquele jovem um trabalhador dedicado, e como consequência, ela vai dar bons lucros com todo esse esforço para esse jovem. Versículo 20. Ela é generosa com o pobre, sim, ajuda o necessitado. A pessoa que se casa com a sabedoria não só vai receber o lucro financeiro do que ela oferece, como também será uma pessoa generosa para com os necessitados. Versículo 23. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento, quando se assenta entre os anciãos do povo. Além de tudo isso, esse jovem que casou com a sabedoria, que escolheu a sabedoria, ele vai ser respeitado por todas as pessoas. Interessante, o lugar de julgamento era a entrada da cidade naquela época, as portas da cidade, onde se reuniam os sábios, os líderes da comunidade, as pessoas mais velhas. E o jovem, lembra que ele é um jovem, porque ele se casou com a sabedoria, ele vai ser respeitado pelos mais velhos, respeitado pelos sábios, os idosos, os experientes de vida. Isso é fantástico, porque o que o texto está dizendo é que, porque ele se casou com a sabedoria, ele vai se tornar tão sábio, mesmo sendo novo, que os mais velhos vão tê-lo em autoestima. Nós respeitamos você, nós damos ouvido ao que você diz, nós queremos saber a sua opinião, porque você é uma pessoa sábia, mesmo sendo novo. Fantástico isso, não é? E por fim, versículo 26, por que tudo isso acontece? Porque a sabedoria abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. As palavras que ela dará para esse marido são doces, são prudentes, e esse jovem sempre saberá o que dizer e no tempo certo. Uma das grandes dificuldades para o jovem é aprender a calar e aprender a falar, né? Quando ele tinha que calar, ele fala, e quando ele tinha que falar, ele cala, e quando fala, às vezes fala errado. A sabedoria vai ensiná-lo o tempo certo, quando calar, quando falar e como falar. Diante de tudo isso, nós podemos afirmar que o capítulo 31 de Provérbios é uma conclusão a todo o livro, e o propósito dele é nos convencer, então, por meio dos frutos que nós vamos colher no futuro, de que vale a pena nos casarmos com a sabedoria e rejeitarmos a prostituta insensatez. E essa é a resposta da nossa primeira pergunta dessa noite. O que Provérbios diz? Provérbios nos ensina que para deixar de ser tolo, para deixar de ser insensato e se tornar um sábio, eu e você precisamos escolher nos casarmos com a sabedoria e rejeitarmos a insensatez. Só tem esse caminho. Você e eu somos tolos, e para deixarmos de ser, precisamos escolher a sabedoria, porque se não fizermos isso, nos deitaremos o resto de nossas vidas com a insensatez. Se nós não tomarmos essa decisão quanto antes,
significa que continuaremos a ter um caso amoroso e destrutível com a insensatez. E isso vai trazer consequências amargas e terríveis pelo resto das nossas vidas, por causa das más decisões que nós vamos tomar daqui para frente. Porém, se nós escolhermos nos relacionar intimamente com a sabedoria, nós vamos desfrutar de uma vida boa, uma vida prazerosa nessa terra, apesar de coisas ruins que possam nos acontecer, que vão acontecer, mas porque seremos sábios. Essa é a primeira pergunta, o que Provérbios nos diz. Ficou claro? Vamos para a segunda? O que Provérbios, ou melhor, como Provérbios nos diz isso? Como ele faz isso? Aqui nós vamos observar como Salomão tenta convencer o seu filho a dar ouvidos ao que ele está dizendo no livro, a se casar com sabedoria e ignorar a insensatez. E ele faz isso com uma grande série de provérbios que mostram a diferença entre uma e a outra, especialmente, como eu falei, nos capítulos 10 até 30. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse ponto do sermão. Nós vamos folhear um pouco mais esse bloco aí do 10 ao 30. E antes de continuar, é preciso aqui citar algo muito importante para mim e para você, antes de lermos um pouquinho mais do livro de Provérbios. Eu digo a respeito de como interpretar os provérbios desse livro. É muito importante que a gente esteja num solo estável. Ao caminhar por essas páginas, como eu interpreto Provérbios? A maioria dos teólogos na história da igreja considerou esse livro aqui da seguinte maneira, e eu concordo com eles. Provérbios são princípios que indicam o que normalmente acontece. São princípios que indicam o que normalmente acontece. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui é que em Provérbios nós encontramos declarações resumidas de alguém, como eu já disse no início, alguém que viveu o suficiente nesse mundo, uma pessoa que temia a Deus, e essa pessoa, pelo tempo que viveu, ela percebeu como normalmente Deus trabalha e como Deus age ou reage diante das ações das pessoas. Então esse livro aqui, ele apresenta para nós recompensas alcançadas por uma vida sábia, uma pessoa que teme ao Senhor. E é claro que às vezes nós olhamos para o livro de Provérbios, olhamos para a realidade e nós vemos, mas há exceções, acontece de 10 casos, acontece em 9, mas em um não. O que isso significa? Que a palavra de Deus está falhando? Não, isso é Provérbios. Há exceções, mas o livro tem a intenção de nos mostrar que mesmo em meio às exceções, há uma regra geral que normalmente acontece. Então, ao ler Provérbios, nós somos lembrados com isso, de que a vida é imprevisível, mas Deus é soberano. E que mesmo em meio a essa soberania, há situações em que até mesmo a pessoa mais sábia nessa terra, ela não consegue entender o agir de Deus, ela não consegue compreender o agir de Deus. Então o sábio está escrevendo o que ele vê. O Espírito Santo o está conduzindo, mas tem respostas que ele não recebe. Então ele diz, olha, o que eu vi é isso aqui. Mas aquilo que ele consegue ver, ele escreve, ele vê um padrão. Olha, em muitos casos que eu vi, a maioria aconteceu isso aqui, e foi isso que ele escreveu. Então, eu quero que você considere isso. Provérbios são padrões percebidos no mundo, escritos por um homem sábio que teme a Deus. Mesmo que haja exceções, algumas, não são muitas, que nem mesmo o autor consegue explicar, pelo menos ele escreveu. Olha, foi isso que eu vi. Uma vez que isso foi dito, nós vamos aos argumentos de Salomão para tentar convencer o seu filho então a se casar com a sabedoria, com a senhorita sabedoria. Tudo bem? Estamos juntos aqui? Certo? Ok. É claro que por causa do tempo eu não vou conseguir citar todos os assuntos que o livro de Provérbios trata. Na verdade, ele aborda todos os assuntos mais importantes da vida. Todos eles. Tá? Se você ler o livro de Provérbios, e deveria ler, você vai perceber isso. Mas ao ler as páginas desse livro, nós percebemos que há uma forte ênfase em alguns temas principais que vez ou outra se repetem no decorrer dos capítulos. E é óbvio que todos esses temas giram em torno do tema principal do livro, que é escolher a sabedoria como a nossa única companheira de vida. Então, através desses temas, Provérbios quer mostrar para nós que a sabedoria vai provocar algumas coisas nas nossas vidas caso nós decidamos dar ouvidos a ela. Uma vez que nós escolhemos a sabedoria como a nossa parceira, ela vai afetar positivamente toda a nossa vida, em especial a 4 áreas. Tá? Então grave bem essas 4 áreas principais que a sabedoria vai afetar se nós escolhermos casarmos com ela. Certo? Primeira área que a sabedoria afetará:
é o nosso coração. O nosso coração. Como nós já vimos, alguém casado com a senhorita sabedoria se tornará alguém sábio. E um sábio é alguém de caráter honroso. Perceba isso, capítulo 15, versículo 29. 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Alguém sábio é considerado por Deus como uma pessoa justa. E é essa pessoa que recebe o favor do Senhor, que ouve a sua oração. Capítulo 29, versículo 11 agora. (29:11). O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. O sábio, além de ser justo, é alguém que tem domínio próprio. Ele contém a sua raiva. Ele não a extravasa como o tolo faz. Muitas pessoas consideram isso motivo de orgulho, né? Não, eu não guardo as coisas. Eu estouro na hora. Eu explodo. É bom que eu já me livro de toda a raiva e depois passa. Isso não é motivo de orgulho. Isso é motivo de tolice. O sábio, ele contém-se. Por que ele faz isso? Olha o capítulo 16, versículo 32. (16:32). Quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. O sábio sabe que ser paciente é melhor do que ser um herói de guerra, uma pessoa que conquista cidades. Isso porque a pessoa consegue se conter. E porque ele consegue se conter, ele não acaba ferindo aos outros por falta de estabilidade emocional. Interessante isso, né? Quando nós estouramos, nós falamos coisas, nós agimos de forma que machuca pessoas, e muitas vezes as feridas nunca mais cicatrizam. O sábio, ele sabe se conter, e ele lembra: é melhor ter domínio próprio do que ser um conquistador de discussões, de guerras. Capítulo 11, versículo 2. Quando vem a arrogância, em seguida chega a desonra. Mas a sabedoria está com os humildes. O sábio é alguém humilde e não um arrogante. E por quê? Porque ele sabe de algo. Capítulo 18, versículo 12. Olha lá. 18:12. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e a humildade precede a honra. Se envaidecer e se gabar é o princípio da queda. Você viu como eu sou bom? Você viu como eu faço? Você viu onde eu cheguei? Olha para mim. Está vendo como eu sou? O cara é o princípio da queda. É o início da queda. A gente vê isso na vida, né? Pois é. Há mais de 1000 anos Salomão já constatou isso. Mas o sábio sempre se lembra que para se obter honra é necessário humildade. Humildade. Enfim, se nós escolhermos nos casar com a sabedoria, ela vai afetar o nosso coração, o nosso caráter. Seremos pessoas justas, pacientes, humildes. A segunda área que a sabedoria afetará é a nossa. Todos estão com C, tá? Eu tentei montar aqui as palavrinhas todas com C. Primeiro é o coração, a segunda é a nossa casa. A nossa casa. Vou pedir para você falar comigo, tá? Coração, e agora casa. Eu não ia pedir, mas vou pedir. Então, primeiro, coração. Segundo, casa. Alguém que escolheu viver a sua vida sendo controlado pela sabedoria
vai experimentar transformações fantásticas na sua família. Por exemplo, se você é mulher e se tornar sábia, se você escolher se casar com a sabedoria, olha o capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que se comporta de modo vergonhoso é como podridão nos seus ossos, pior que osteoporose. A mulher que escolher a sabedoria se tornará uma coroa para o seu marido, ela será um motivo de honra para o marido. Mas do contrário, mulheres que não são sábias, mas continuam se deitando com a insensatez, preferem a insensatez, são como podridão nos ossos para ele, uma doença terminal, dolorosa. Poxa, mas de novo mulher, que dor de cabeça. Capítulo 14, versículo 22, olha lá, ainda pensando como a mulher recebe benefícios de escolher a sabedoria. 14, 22. Por acaso não erram? 14, 22, é isso? Eu acho que eu escolhi o texto errado aqui. Não é esse aqui, perdão. Eu vou tentar lembrar ele de cabeça, tá? O texto que eu queria citar, e eu anotei a referência errada aqui, é que feliz é um homem que se casa com uma mulher sábia. Ela dá apenas alegrias para esse homem. Eu fico devendo para vocês a referência, depois eu vou ter que achar aqui, está errado na minha anotação. Por isso, espero que agora não esteja errado, capítulo 31, versículo 18, olha lá, 31, 18. (31, 28, perdão). Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, o marido também a elogia, dizendo, e aí ele diz o elogio, uma mulher sábia é uma mulher, além de dar alegria para o seu marido, ela é alguém que é elogiada por seus filhos e por seu marido. Interessante, né? Muitas mulheres reclamam, eu não sou elogiada nunca, ninguém reconhece todo o meu trabalho. Seja sábia, naturalmente os elogios virão, naturalmente. É por isso que as mulheres fazem muito bem ao buscarem a sabedoria em suas vidas. Mas a sabedoria também afeta a vida do marido. Perceba, o marido será fiel à sua esposa porque ele sabe de algo muito importante. Um homem que escolhe a sabedoria como a sua companheira para o resto da vida será fiel à sua esposa, a esposa real, física, a sua mulher. Capítulo 6, versículo 32. O sábio compreende muito bem isso aqui. 6,32. O que adultera com uma mulher não tem entendimento. É um louco, está fora de si. Quem age assim destrói a si mesmo. Um homem sábio compreende que adultério é loucura, que adultério destrói a pessoa e destrói a sua família, por isso ele foge da traição. Da mesma forma, a sabedoria também afeta o relacionamento entre pais e filhos dentro do lar. Olha o capítulo 17, versículo 25. Capítulo 17, versículo 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. O filho que escolhe a sabedoria, é interessante, até uma criança pode tomar essa decisão. O texto diz que o filho prudente, sábio, ele passa a entender que se ele for tolo, ele vai ser motivo de tristeza para os seus pais. Por isso ele busca a sabedoria. E por que ele busca a sabedoria? Olha o capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Provérbios de Salomão, diz o texto: o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato é tristeza de sua mãe.
Esse jovem, ele sabe que se ele escolher a sabedoria, ele trará motivo de alegria para os seus pais. Que prazer maior existe na paternidade de você olhar para o seu filho e ver um filho sábio? Você não precisa de mim para tomar boas decisões. Quando você está na escola, você sabe dizer não para o pecado e sim para a justiça. Eu não preciso te vigiar o tempo todo. Você é prudente, você escolhe bem as suas amizades. E quando eu partir, você será uma pessoa sábia nessa terra. Não é a maior alegria que um pai pode ter? Pois é, um filho sábio vai trazer esse tipo de alegria para os pais. E esse é o maior alvo que pais deveriam ter para os seus filhos. Não é oferecer para os filhos uma boa promoção de vida, uma boa carreira, ou uma boa conta bancária. Essas coisas são coisas boas, são coisas úteis na nossa sociedade. Porém, o que os pais deveriam mais buscar para os filhos é serem sábios, porque é o que vai ficar depois que os pais partirem. Esse é um excelente alvo também para o filho buscar, ser sábio. E se ele for sábio, olha o que vai acontecer com o filho. Capítulo 13, versículo 1. 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não escuta a repreensão. Perceba, o tolo, ele não escuta os seus pais, mas o sábio escuta. Mas a sabedoria também afeta os pais. Olha que fantástico, capítulo 13, versículo 24. 13:24. Odeia seu filho. Eu li certo, será? Não é ama? Não, é odeia. Eu estou sendo irônico, tá? Odeia o seu filho quem o poupa da vara. Odeia, não é que ama. Não, vou bater, não, tadinho. Não, você odeia o seu filho. Mas quem o ama, o castiga no tempo certo e do jeito certo, obviamente. O pai sábio irá instruir, o pai e a mãe irão instruir o filho, mas também disciplinarão o seu filho. Isso é fruto de sabedoria. Gente, isso aqui é fantástico. Isso é mostra de que pais realmente amam seus filhos. Portanto, pais que não disciplinam os seus filhos, das duas uma, não tem outra escapatória, tá? Segundo o que nós lemos, pais que não disciplinam seus filhos, das duas uma, ou são tolos, porque o pai sábio disciplina o filho, ou, segundo o que o texto diz, eles não amam os seus filhos de verdade. Quando você vê o seu vizinho, o seu parente não disciplinando o filho dele, das duas uma, e você pode usar esse texto para mostrar para ele isso. Ou seja, quem é sábio, disciplina. Disciplina. Mas não disciplina, está desobediente à sabedoria, porque a sabedoria diz que tem que fazer. Escolher viver sábio vai afetar a nossa casa, os nossos relacionamentos dentro do lar. Terceira área, com que letra é? Letra C, certo? Primeiro, coração. Segundo, casa. Terceiro, vai afetar as nossas companhias. Companhias. Capítulo 13, versículo 20 ainda no 13, né? Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Alguém sábio será companheiro de pessoas sábias, se tornará cada vez mais sábio. Porém, aquele que não sabe escolher boas companhias é um tolo. É um tolo. Isso é muito prático para as crianças na escola, né? Para jovens e adolescentes. Você vê alguns que escolhem bons amigos, mas outros que não sequer conseguem fazer isso. Eles vão onde o pessoal está. Tolos. Porque o sábio, ele olha, com aquele ali, a minha mãe não precisa nem falar, não tem nem que andar com você, porque eu sou sábio. O filho sábio, ele escolhe, ou sábio de qualquer maneira, ele escolhe boas companhias. Mas o tolo, ele não sabe fazer isso. Ele não sabe discernir entre um bom amigo e um mau amigo. Ele não sabe discernir se aquele amigo só está interessado nele, só quer fazer coisas erradas junto com ele, depois jogar a culpa nele. Ele não percebe que quando eles estão andando na rua, o amigo vai lá, toca a campainha, sai correndo, deixa ele lá para pegar, para a senhora ver quem foi ele. Foi você? Não, foi meu amigo que saiu correndo. Que amigo.
Então só você aqui. Pois é uma ilustração ridícula, né? Acontece, mas é ridícula, mas é assim que acontece na vida. O insensato vê um outro tolo e fala: eu vou traficar drogas, mas eu não quero ir para a cadeia, então eu vou andar com esse tolo aqui, porque ele não discerne as coisas, e quando a polícia vir nos pegar, eu deixo tudo com ele, e eu digo que ele não pode, usando o termo aí popular, não pode me caguetar, porque senão depois a gente vai atrás dele e da família dele. Quantos não entram no mundo do crime, porque não sabem escolher as suas companhias? Capítulo 18, versículo 24. O homem que tem muitos amigos. Você tem muitos amigos? Quantos amigos você tem no Facebook lá? Milhares às vezes, né? Quantos você conhece de fato? Bom, mas vamos olhar para o texto. O homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles. Mas há amigo, dentre todos esses, mais chegados que um irmão. O sábio é alguém que escolhe bem os seus amigos e não fica se gabando porque tem 6.000 amigos. É melhor um amigo de verdade do que 6 falsos, 6 distantes. Ele acaba escolhendo aqueles que se tornam mais próximos do que irmãos. Mas o tolo, ele é alguém que entende que a amizade de fato é ter um monte de gente seguindo ele no Instagram, é ter um monte de gente que se reúne com ele no pátio da escola, é ter um monte de gente que vai até a casa dele quando ele recebe o salário dele, porque ele paga a rodada de cerveja, ele paga o churrasco. É uma pessoa que está sempre cheia de pessoas, mas que estão com ele apenas por interesse ou por qualquer outro motivo que não seja o bem-estar dele. E ele acha que isso é muito bom, mas isso é tolice, porque no fundo ele vive solitário. No fundo ele não tem amigos de verdade, ninguém o conhece, ninguém se preocupa com ele quando ele fica enfermo, quando ele perde os seus bens. Capítulo 10, versículos 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios fala perversidades. Além de nos ajudar a nos cercar de boas companhias, a sabedoria também nos ensinará como falar com as pessoas. Como falar com as pessoas. Coração, casa, companhias. Falta só uma área na nossa vida. A nossa vida é em comunidade. Como a sabedoria afeta a nossa vida em comunidade. A nossa vida no mundo afora, na escola, no trabalho, na faculdade. Perceba o capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com indolência empobrece, mas a mão do diligente enriquece. A sabedoria nos tornará pessoas diligentes no nosso trabalho, ao invés de sermos preguiçosos. E isso nos trará prosperidade de vida. A Bíblia fala que aquele que é sábio será próspero. Isso não significa apenas ter dinheiro, mas também envolve sucesso na vida, porque é uma pessoa honesta, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que cumpre o seu trabalho, mesmo que o patrão não esteja vendo. Está cheio de evangélico nesse mundo lá fora aí, né? Eu sou crente. Aí na hora de estar trabalhando, o camarada está lendo a Bíblia. Filho, não é a hora de ler a Bíblia. Ele só funciona quando o chefe está olhando. Isso é uma pessoa tola. Porque a sabedoria ensina o sábio a ser diligente. Capítulo 11, versículos 24 a 25. 11, 24 e 25. O que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Como nós já falamos anteriormente, a sabedoria nos tornará generosos para com aqueles que têm necessidade. Uma pessoa que não é generosa é uma pessoa que não é generosa é uma pessoa tola. Porque a sabedoria torna a pessoa generosa.
Capítulo 22, versículo 1. 22, 1. É muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. A pessoa sábia não ama o dinheiro, ela não é gananciosa, ela valoriza mais a sua reputação do que a prata ou o ouro. Eu queria tanto aquela televisão de 90 polegadas, queria tanto. Vou ter que fazer um consórcio lá na Casas Bahia, mas não tem como pagar. Mas eu sei que eles vão aprovar o meu crédito, então eu compro, porque eu gosto muito do que a prata e o ouro podem me dar. Mas seu nome vai ficar sujo, não tem problema, mas eu tenho a televisão em casa, mesmo com o nome sujo. Sabe o que a Bíblia está chamando isso de tolice? Porque o sábio entende que é melhor ter bom nome na Casas Bahia, não ter o seu nome sujo, do que ter uma televisão de 90 polegadas na sua casa. Mas eu vou continuar assistindo na minha televisão miserável, sem televisão? Sim, mas você sabe, porque você valoriza mais o seu bom nome do que o dinheiro pode oferecer. Capítulo 28, versículo 20. Por causa de todas essas coisas que nós vimos, diz o texto: o homem fiel desfrutará de ricas bênçãos, mas quem tem pressa para enriquecer não ficará impune. O sábio não se apressa a ficar rico, o tolo se apressa, e nessa pressa de busca por dinheiro, busca por poder, ele atropela todos que ele vê pela frente. Ele não tem problema de negociar a sua ética. Se tem que mentir, ele mente. Se tem que passar por cima dos outros, ele passa. Se tem que furar a fila, ele fura a fila. Não tem problema, porque eu quero ficar rico, esse é o meu alvo. O texto diz: o sábio não, ele trabalha honestamente. E porque ele faz isso, um dia ele vai colher o fruto do seu trabalho. Um dia, ele não tem pressa. Ele constrói a casa, um tijolo por vez. Se escolhermos viver ao lado da sabedoria, ela vai afetar nossa vida em comunidade, em especial na maneira com que nós trabalhamos e lidamos com o dinheiro. Em resumo, é com esses argumentos que Salomão tinha a intenção de convencer o seu filho a escolher se casar com a senhorita sabedoria, e a não cometer os mesmos erros que o próprio Salomão cometeu, se entregando à insensatez. Então essa é a resposta à nossa segunda pergunta: como Provérbios nos apresenta a sua mensagem? Provérbios nos apresenta a sua mensagem mostrando ao leitor como é que a sabedoria afeta positivamente o nosso coração, a nossa casa, as nossas companhias e a nossa vida em comunidade. Por estes e tantos outros motivos dados no livro de Provérbios, não vale a pena escolhermos viver de modo sábio nessa terra. Terceira e última pergunta, que será a nossa conclusão dessa mensagem: o que podemos aprender com Provérbios? O que podemos aprender com esse livro? Diante de tanta coisa prática que nós já tratamos, eu poderia encerrar o sermão aqui. Já tem muita coisa prática para nós. Mas há três questões cruciais aqui que a leitura do livro de Provérbios deveria provocar nas nossas mentes. A primeira questão crucial é: quem somos nós em Provérbios? Quem sou eu e você nesse livro? O livro de Provérbios, ele nos apresenta vários personagens ao longo dos seus 31 capítulos. Na verdade, esses personagens, vamos pegar aquela imagem de um relacionamento com uma mulher. Esses personagens são todos os possíveis filhos que esse jovem poderia gerar por uma das duas mulheres que ele poderia se relacionar durante sua vida, que são personificadas no livro: a senhorita sabedoria ou a prostituta insensatez. Então, em outras palavras, dependendo de com quem ele decida passar o resto dos seus dias, alguns filhos serão gerados por causa dessa união. E esses filhos serão nada mais, nada menos do que características ou atitudes que vão surgir dentro da própria pessoa. Então não são filhos físicos, mas são coisas que ele vai expressar na vida dele no dia a dia. E as pessoas vão olhar: mas por que você é assim? É porque lá atrás eu escolhi a insensatez, por isso que eu sou assim. Por que você é assim? Porque lá atrás eu escolhi a sabedoria. Então serão características, esses filhos serão características desse relacionamento, resultado desse relacionamento, né? Características na pessoa. Então perceba aqui: se você escolher viver com a prostituta insensatez, se você escolher viver de modo tolo, vocês irão dar à luz a alguns filhos feios, filhos bem feios, os monstrinhos, que na verdade vão fazer parte de quem você é. Os monstrinhos estarão aí dentro.
Observe 4 desses filhos horríveis que podem surgir na sua vida se você escolher se entregar à insensatez. O primeiro filho feio é o simples. O simples. O simples é o simples. Olha o capítulo 14, versículo 15. 14 e 15. O homem simples acredita em tudo, mas o prudente presta atenção em seus passos. O simples também pode ser chamado de o inexperiente. Não é uma pessoa humilde, tá? Entenda o que o texto está dizendo. O simples é alguém inexperiente, alguém que não consegue distinguir entre bem e mal, entre certo e errado. Essa pessoa não tem um filtro para fazer boas escolhas. Para ele todo mundo é bonzinho. Todo vídeo que ele recebe no WhatsApp, é isso que está acontecendo. Isso é tolice, você é simples. Ele não consegue discernir, ele não consegue perceber. Mas isso aqui é fake, isso aqui não é verdade, não é possível. Deixa eu conferir as fontes. Estou pegando um exemplo aí de fake news nos dias de hoje, né? O simples não tem objetivo na vida. São os outros que controlam suas decisões. E por isso ele acaba sendo influenciado por todos, inclusive pelos maus. E esse filho feio aqui, ele não é capaz de antecipar as consequências dos seus atos pecaminosos. Então ele faz as coisas, mas ele não consegue discernir que lá na frente vai ter consequência. Então ele recebeu todo o salário dele hoje, e ele fala: eu vou no supermercado, vou comprar tudo que eu sempre desejei. Eu vou lá na loja, vou comprar aquele celular, o colchão lá na loja do Zé, e eu vou comprar tudo que eu sempre quis. E vou usar o meu cartão de crédito, porque agora eu tenho um limite, um cartão preto, executivo, enfim. E aí ele gasta tudo, só que ele não tem consciência de que dali 20 dias a fatura vai chegar. E ele comprou todo o seu salário em Danone, e amanhã não tem arroz. Esse é o simples. Ele não consegue antever os resultados das suas más decisões. Se nós permanecermos ao lado da insensatez, esse filho feio vai surgir nas nossas vidas e vai ser uma marca em nós mesmos. Segundo filho é o preguiçoso. É o preguiçoso. Olha o capítulo 19, versículo 24. 19, 24. O preguiçoso leva a mão ao prato, mas não quer se dar o trabalho de levá-la à boca. Nós já falamos sobre o preguiçoso, porque ele é o oposto do sábio que é diligente. Esse personagem aqui está cheio de bons projetos. Sabe aquelas pessoas cheias de boas ideias? Agora vai dar certo. Olha, eu tive uma ideia mirabolante, ninguém nunca pensou nesse negócio aqui. Mas para ele tudo é difícil, tudo é distante, tudo é muito longe, tudo é muito pesado, tudo é muito trabalhoso, e por isso é impossível cumprir aquilo que eu pensei. Além disso, o preguiçoso não consegue perceber a sua própria falta de sabedoria. Essa é uma característica muito marcante no preguiçoso. Olha o capítulo 26, versículo 16. 26, 16. O preguiçoso, olha lá, considera-se mais sábio do que o seu pai. É só isso? Não, do que o pai, a mãe, o filho, o irmão, todo mundo. Do que 7 homens que sabem responder bem. Eu sou melhor que tudo. Vocês não sabem nada, vocês trabalham, vocês são bobos. Eu é que sou esperto. E esse é o preguiçoso. Alguém tolo naturalmente será preguiçoso. Isso é uma marca de uma pessoa que decidiu viver ao lado da insensatez. Esse é um dos filhos gerados dessa união. Terceiro filho feio, um insensato. O insensato, capítulo 12, versículo 15. 12, 15. Diz assim: o caminho do insensato é correto aos seus próprios olhos, mas quem dá ouvidos ao conselho é sábio. Esse é o primogênito, é o primeiro filho que nasce da união com a prostituta insensatez, é o primeiro fruto. Ele é também chamado de tolo, ou você vai encontrar na sua Bíblia louco. Ele é famoso
É o famoso hoje em dia cabeça dura. Já viu pessoas cabeça dura? É o insensato. Ele pensa assim: eu sei de tudo, eu tenho muita sabedoria, eu tenho muito conhecimento. Ele acha que é uma boa pessoa só por causa do aparente sucesso que as suas obras produzem. Ele é o filho feio mais mencionado no livro de Provérbios. Você vai ver essa palavra sendo repetida 46 vezes ao todo. Então, não escolher a sabedoria vai provocar isso na vida de uma pessoa. Ela vai se tornar insensata. Quarto filho feio e último: o escarnecedor ou zombador. Olha o capítulo 1, volta lá no início do livro, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? O zombador ou escarnecedor ama a zombaria ou o escárnio. O que isso significa? Ele é alguém sarcástico. Ele é alguém que não aceita e não ouve repreensão. Ele odeia ser castigado. Ele não consegue obter sabedoria. Ele é alguém orgulhoso, é uma pessoa arrogante. Ele é fonte de contendas. Onde ele chega começa a confusão. Ninguém consegue viver em paz com aquela pessoa. E ele sempre acha que são os outros que brigam comigo. Esse é o meu jeito. Mas ele não consegue conviver em harmonia com ninguém. E o seu caso é crítico, porque o escarnecedor, o zombador, ele é incorrigível. Olha o capítulo 9, versículos 7 e 8. 9, 7 e 8. Quem repreende o zombador traz insulto sobre si. Quem censura o ímpio denigre a si mesmo. Não repreendas o zombador, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Viver longe da sabedoria vai tornar a pessoa em alguém zombador. Esse é um dos piores filhos que a união com a insensatez pode provocar na vida de um tolo. Agora eu quero que você perceba um ponto muito importante nisso tudo. Uma coisa aqui ficou muito clara. Nesses 4 personagens, nenhum deles é sábio. É óbvio, né? Todos são filhos feios desse relacionamento com a insensatez. Nenhum desses filhos ouve o ensino. Nenhum deles teme a Deus. E é nesse momento que nós começamos a coçar nossa cabeça. Quem nós somos? Será que você se enquadra na descrição dos simples? Você é alguém inexperiente, alguém que nunca amadurece, alguém que sempre acredita em tudo, sempre acredita em todos? Ou será que você é um preguiçoso, que foge do trabalho o tempo todo, sempre enrola para concluir os seus projetos? Ou será que você se enquadra no grupo dos insensatos? Então você se sente o sabe-tudo, o sabichão, e você acredita que não precisa ouvir conselhos, você sempre sabe o que é certo, sempre sabe o que fazer, mas você percebe que sempre que você faz dá errado, mas você ainda continua achando que sempre sabe o que fazer. Ou será que você é um escarnecedor? Você é aquele que zomba de tudo, zomba de todos, nunca leva nada a sério, sempre produz contenda, intriga com as pessoas? Ou será que você é uma espécie de mistura deformada desses 4 personagens? E você consegue perceber tudo isso na sua vida? Você deveria pensar muito bem nas suas respostas, porque essas respostas são cruciais para identificar com quem você tem escolhido viver os seus dias na terra. Eu digo isso porque se esses filhos feios aqui são uma marca constante na sua vida, não é uma vez ou outra você fazer isso, mas se a sua vida é marcada por uma dessas abominações, uma dessas deformidades, isso é indício de que você ainda não se casou com a senhorita sabedoria. Se você vive como um desses personagens, isso mostra que você ainda vive abraçado à insensatez como um tolo. Essa é a primeira questão que Provérbios deveria nos fazer responder. Quem somos nós? Segunda questão: quem é o sábio de Provérbios? Quem é o sábio de Provérbios? Os personagens que eu citei aqui são esses filhos feios de uma vida ao lado da insensatez. Mas há um quinto personagem descrito nesse livro, citado a maior parte das vezes. Mais de 55 vezes esse termo aparece.
Trata-se do oposto dos 4 primeiros personagens, que é o sábio. O sábio. E eu vou ler só um versículo sobre ele, capítulo 19, versículo 9. Olha lá. 19, 9. Perdão, não é 19, é 9, 9. 9, 9. Volta um pouquinho aí. Instrui o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, ele crescerá em entendimento. Em resumo, o sábio é quem aprende a sabedoria, é alguém que dá ouvidos ao livro de Provérbios e coloca esse livro em prática, e por isso ele colhe todos os benefícios desse casamento com a senhorita sabedoria. Porém, isso nos faz questionar: quem é sábio dessa maneira? Você pode achar que você é um bom cristão, mas se você for bem honesto consigo mesmo, você não precisa nem ser tanto honesto. Você percebe que, bom, eu não consigo cumprir tudo isso aqui não. Talvez algumas coisas eu consiga, mas não tudo. Quem é capaz de ouvir cada um desses conselhos aqui? Quem é capaz de colocar em prática todos eles? Quem é sábio o suficiente para desfrutar de todas as bênçãos que esse livro promete? Essa era exatamente a pergunta que Salomão tentou responder ao longo de toda a sua vida. E com o passar do tempo, o próprio Salomão percebeu que ele não era o rei perfeito, aquele rei 100% sábio. Então, nem ele conseguia cumprir plenamente o livro que ele estava escrevendo. Interessante, né? Nem ele conseguia. Mas Salomão tinha a expectativa de que o seu filho conseguisse cumprir esses requisitos. Porém, para a tristeza de Salomão, o seu filho Roboão, que é quem assume o trono no lugar dele, não consegue atingir esse alto patamar. E na verdade, nenhum dos reis que sucederam a Salomão conseguiram. O povo olhava para Provérbios e olhava para o seu rei, e olhava para Provérbios de novo e via no livro de Provérbios um padrão para avaliar o seu rei, para ver se esse rei realmente era sábio. Só que quando o povo olhava para o seu rei, ele percebia que nenhum homem que assumia o trono era capaz de cumprir o livro de Provérbios. Nenhum deles era o rei perfeito, 100% sábio, 100% justo, prometido por Deus a Davi. Por isso, a cada novo rei que surgia, o povo pegava esse padrão, esse crivo, e olhava para o rei e ficava ansioso: vai ser esse é o rei perfeito. Mas o tempo passava e logo eles percebiam que aquele rei, por melhor que fosse, ficava abaixo, ficava aquém da sabedoria ensinada no livro de Provérbios. Então essa história se repetiu por centenas de anos, e ela perdurou até que, numa determinada época, cerca de 1000 anos depois de Salomão escrever Provérbios, surge um homem muito sábio entre o povo judeu. E a propósito, esse homem era descendente do rei Davi. O seu nome era Jesus de Nazaré. E ele era de fato diferente de todos os outros homens da sua época, e até mesmo dos homens que viveram antes dele. Lucas 2,47 nos diz que aos 12 anos, esse jovem já questionava os eruditos da sua época, e o texto diz que todos os que ouviam, ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas, aos 12 anos de idade. E um pouco mais à frente, no versículo 52, nós lemos que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Realmente, aquele jovem de Nazaré era muito sábio, e depois de se tornar adulto, isso ficou comprovado pelo que ele ensinava às pessoas. Marcos capítulo 1, versículo 22 diz que todos se maravilhavam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Havia algo naquele homem que tornava ele diferente de todos os outros mestres da sua época. O fato é que aqueles demais estudiosos falavam sobre a sabedoria, mas eles não conseguiam atingir aquela sabedoria, como Salomão fez. Porém, Jesus de Nazaré não só falava a mesma coisa, e inclusive ensinava sobre provérbios e parábolas, nós vemos isso nos evangelhos, mas Jesus também era um exemplo prático dessa sabedoria. Ele não só falava da sabedoria com os lábios, mas ele demonstrava isso com um viver sábio. Verdadeiramente Jesus era 100% sábio. Em Mateus 12:42 ele chegou a afirmar o seguinte: aqui está quem é maior que Salomão. Aqui está quem é maior que Salomão. Ele era o rei perfeito que Israel tanto esperava. De acordo com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus em pessoa nesse mundo. Colossenses 2:3 nos diz que nele estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Jesus de Nazaré é a verdadeira encarnação do livro de Provérbios. Ele é o único em toda a história da humanidade capaz de viver de modo completamente sábio nesse mundo, sem cometer um sequer erro.
onde todos nós falhamos, inclusive Salomão e todos os outros reis falharam, Jesus acerta. Jesus é o rei perfeito, que cumpre toda a sabedoria de Deus. Essa é a segunda questão, a resposta a ela. Quem é o sábio verdadeiro? Jesus Cristo, apenas Ele. A terceira questão, então, é como nós podemos ser sábios. Se nós não somos sábios, mas Jesus é o sábio perfeito, como nós podemos ser sábios? Se junto comigo você entrou em desespero lá na primeira questão, porque você começou a falar, eu sou tolo, eu sou insensato, eu estou vendo esses filhos feios da insensatez na minha vida. Aqui está a esperança para nós. É possível ainda hoje nós abandonarmos essa companheira miserável e desgraçada, que é a tolice, e nos casarmos com a senhorita sabedoria. Ainda é possível para mim e para você vivermos de modo sábio a partir de hoje. Por maior que seja a trajetória de desgraça que a sua vida já tenha chegado. O caminho para isso está descrito no próprio texto de Provérbios. E eu quero só ressaltar um último versículo desse livro, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O primeiro passo para começarmos a ser sábios está em temermos ao Senhor. Porém, repare na segunda sentença: o conhecimento do santo é entendimento, ou é prudência. Sabe o que isso significa? Que temer ao Senhor é o mesmo que conhecer o santo. As duas frases significam a mesma coisa. Logo, para sairmos da tolice e deixarmos de ser simples, de sermos preguiçosos, de sermos insensatos ou zombadores, nós precisamos temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Segundo o versículo, é conhecer o santo. E quem é o santo? Senão aquele que cumpre todo o livro de Provérbios. Quem é o santo, senão aquele que é completamente sábio como Deus? Sim, o santo é Jesus Cristo. A sabedoria de Deus encarnada, o próprio Filho de Deus na terra. Então, se eu e você começarmos a nos relacionar com Jesus Cristo, nós daremos o primeiro passo para começar a viver e a buscar uma vida santa, uma vida sábia nesse mundo. Agora eu te convido a pensar em como o livro de Provérbios nos apresenta o início da vida sábia. Como é que o livro diz que nós começamos a andar em sabedoria? Lembra dos 2 convites? Como que você sai da tolice e começa a andar em sabedoria? O que você faz? Você dá ouvidos à sabedoria e diz: eu quero você como minha esposa, eu quero me casar com você. Na Bíblia, o casamento é descrito como o relacionamento mais íntimo que alguém pode ter com outra pessoa. Tanto é verdade que na Escritura, as relações sexuais dentro do matrimônio são chamadas de conhecer um ao outro. E sabe o que tudo isso significa? Que para se tornar sábio, você precisa conhecer a Jesus Cristo. E conhecer a Jesus Cristo significa se tornar íntimo de Jesus. E essa intimidade será como a de um casamento. Então, para deixar de ser tolo e começar a buscar a verdadeira sabedoria, eu e você precisamos nos casar com Cristo. Nós precisamos crer nele e nos tornar inteiramente seus. E se isso acontecer, ele promete que um dia vai celebrar um casamento celestial conosco. Mas até que esse dia chegue, ele já nos garante a capacidade de buscarmos uma vida sábia nesse mundo. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, nós estamos prometidos em casamento com Ele. E isso significa que já deixamos de ser tolos e fomos colocados na estrada da sabedoria. Ele tira a gente dessa vida miserável e coloca na estrada. Agora ele diz: para crescer nessa jornada de sabedoria, você já deu o primeiro passo, que é temer o Senhor. Agora, para crescer em sabedoria, basta você olhar os seus olhos para o livro de Provérbios e começar a aplicá-lo na sua vida. Porque quanto mais você fizer isso, porque você crê em Jesus, mais você vai se tornar sábio, e portanto você será mais parecido com Ele. Isso porque Tiago 1,5 diz a todos os crentes em Cristo, Deus diz assim, Tiago diz que Deus concede a sabedoria livremente e de boa vontade a qualquer um que pedir. A qualquer um que pedir. É por isso que eu te incentivo a olhar para Provérbios com mais carinho, com mais atenção na sua vida, por 2 motivos. Porque quando você lê Provérbios, você vê várias faces do nosso Salvador, o sábio perfeito. Você vai conhecer mais de Jesus lendo Provérbios. Mas em segundo lugar, estude Provérbios, porque ao ler esse livro, você vai descobrir como você pode imitar a Jesus e ser uma pessoa sábia nessa terra.
Depois desse sermão aqui, eu posso sugerir a você o que seria mais importante a ser dito para os seus filhos, caso nós estivéssemos, para todos os nossos filhos, caso estivéssemos no final das nossas vidas. Qual seria o conselho? Sejam sábios. E para serem sábios, temam a Deus, creiam em Jesus e coloquem em prática o livro de Provérbios. Mas eu quero te desafiar a não esperar o fim da sua vida para ensinar isso aos seus filhos. Faça isso agora mesmo, voltando para casa. E não só ensine, como viva você isso na sua própria vida. Esse é o meu desejo para todos nós que estamos ouvindo essa mensagem. Que Deus nos ajude nessa obra tão nobre. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo livro de Provérbios. Obrigado por essa mensagem tão importante, tão necessária para os nossos dias e para o nosso coração. Ajuda-nos a compreender o que foi dito, o que foi lido. Dá-nos da tua graça. Eu oro por aqueles que ainda não te temem, que façam isso o quanto antes, que escolham viver ao lado da sabedoria e temam ao Senhor, porque esse é o princípio da sabedoria. E para aqueles irmãos que já fizeram isso na sua vida, mas têm vivido em muitas áreas como tolos, eu oro, Senhor, para que eles comecem a observar mais o livro de Provérbios e pela fé permitam que o livro influencie a sua vida, de modo que avancem nessa estrada da sabedoria, que deixem de viver como tolos, porque já não são mais tolos, já estão na estrada da sabedoria. E eu oro, Senhor, em especial por aqueles que talvez acham que são crentes, que talvez acham que já são sábios, mas que ao tentarem viver dessa maneira vão perceber que não conseguem. E isso é mostra de que na verdade sempre foram tolos e de que precisam realmente se render a Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor converta os convencidos à verdadeira sabedoria, a Jesus Cristo. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.